Estamos aqui, Senhor Deus, somente para te adorar, para te agradecer, Senhor Deus, pela vida, pelo dia maravilhoso que se passou, Senhor. Assim, Senhor Deus, o Senhor nos ajudando a superar, Senhor Deus, cada minuto, cada hora, Senhor Deus, cada obstáculo, Senhor Deus, que é posto em nossas vidas. Não sabemos, Senhor, mas Tu, Senhor Deus, sabe de todas as coisas. Senhor, fortaleça, Senhor Deus, cada um dos irmãos. Me fortaleça, Senhor. Fortaleça as crianças, Senhor Deus, para que elas possam crescer, Senhor Deus, assim junto conosco, Senhor Deus, na fé. Adorando somente o Deus, Criador do céu e da terra, o Criador do fruto da vinha, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pelo Teu Filho amado, morreu na cruz pelos nossos pecados, Senhor Deus, suportando, Senhor Deus, tudo em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Santo Deus. Usa o pregador desta noite e possamos sair daqui, Senhor, renovados e branco como a neve, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que oro e perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Nosso irmão, a igreja Mateus. Deus abençoe. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém? Amém. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então esse ajuntamento solene do povo de Deus, onde Deus se agrada, onde Deus é adorado, onde aprendemos mais dele e temos a liberdade de louvá-lo. Então nós ficamos felizes por esse privilégio, onde o povo de Deus, a igreja do Senhor se ajunta para louvar e bendizer esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Nós vamos dar continuidade à exposição de 1 Pedro, extrair essas verdades eternas a qual Deus tem falado aos nossos corações no domingo à noite. Abra comigo a santa palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 8 a 12. Ouça com fé a leitura que farei da palavra santa do Senhor. 1 de Pedro 3, do versículo 8 a 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, rogar a Ele a sua graça e a iluminação do seu Espírito Santo sobre nós. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós bendizemos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, ó Pai, para conosco, que apesar de nós, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou com a santa vocação, Pai, e nos deu aqui o privilégio, Pai, de juntos, como igreja do Senhor, nesse ajuntamento solene, adorarmos a Ti e aprendermos mais da Tua santa palavra, aprendermos do Senhor, e que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus amado, que essas verdades eternas contidas nesse texto possam ser tão claras a nós, como água cristalina, Senhor. Pai, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso coração, que toda distração, Pai, seja tirada, que possamos meditar na Tua palavra, buscar na Tua palavra a direção verdadeira para nós, e que o Senhor fale conosco,
e que teu reino avance, Pai. É o que eu te peço, por fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que porção maravilhosa que temos estudado e meditado dessa carta tão maravilhosa de Pedro. Iniciamos o capítulo 3, semana passada, falando da submissão da mulher e também do dever do marido de amar a sua esposa de modo sacrificial, a ponto de dar a própria vida pela sua esposa. E o dever das mulheres, como adjuntoras e auxiliadoras dos seus maridos, cuidando, ajudando o seu marido a liderar, sendo submissa, cumprindo o papel a qual Deus deu a que ela o fizesse assim para a sua glória. Onde ambos, em submissão a Deus e a palavra de Deus, podem assim glorificar o Senhor no lar, vencendo o mal. A gente tem visto que Pedro tem tratado muito sobre relacionamentos. A partir do capítulo 2, principalmente, ele começou até o capítulo 3, até o versículo 7, ele tratou sobre a submissão, onde o povo de Deus é marcado por uma submissão a Deus, nos papéis a qual Deus nos constituiu, a que cumpramos nesse pequeno período aqui como peregrinos, onde o próprio Pedro faz menção daqueles a quem ele havia redigido, escrevido a carta, que eram peregrinos e forasteiros neste mundo de trevas. Então Pedro se demorou num longo discurso sobre submissão da esposa, submissão ao marido, o marido também no dever de amar a esposa, do servo ao seu senhor, para com os seus senhores, as mulheres com seus respectivos maridos, de como os peregrinos e forasteiros devem se relacionar para a glória de Deus, tomando o exemplo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Pedro ele chega à conclusão prática que mais uma vez é semelhante ao ensino do apóstolo Paulo, como vimos também no início do capítulo 3, onde também Paulo faz menção no capítulo 5, a partir do versículo 22 a 28, a respeito do papel da esposa e do marido. Aqui Pedro também ele vai traçar um paralelo também a respeito de como os peregrinos são marcados por essas virtudes cristãs, a qual evidenciam que eles realmente são filhos de Deus e que são vocacionados, chamados por Deus, mediante o Espírito Santo, para viverem deste modo, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que no versículo 8, olha o texto que diz: finalmente, ou seja, após ele abordar todo esse diálogo, todo esse assunto a respeito de submissão, do relacionamento, Pedro vai traçar agora as virtudes cristãs que acompanham os peregrinos, os forasteiros, aqueles que são herdeiros do reino dos céus, do reino de Deus. Então Pedro chega a uma conclusão prática que mais uma vez é semelhante ao ensino paulino, onde vemos isso também bem paralelo e parecido em Romanos 12, do verso 9 a 21, onde ele vai traçar também algumas dessas virtudes desse versículo 8, onde faz menção a algumas também semelhante a que ele se refere aqui também nessa porção das Escrituras. Então Pedro oferece instruções valiosas para a saúde e o bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pedro já tem tratado praticamente nos seus argumentos sobre relacionamentos, e sempre tomando e tendo como perspectiva a Cristo. Os peregrinos que sofrem nesse mundo por causa do Evangelho e por causa do reino de Deus, da palavra de Deus, por viverem uma vida marcada pela submissão do Senhor, eles têm uma vida às vezes sofrida, às vezes de abandono, às vezes de desprezo por esse mundo, porque de fato eles são peregrinos e forasteiros, como que vivendo em uma terra estranha, onde a sua pátria permanente não é aqui neste mundo, neste lugar. Pedro vai dar agora início a essa conclusão após o seu argumento sobre submissão e sobre esses relacionamentos sociáveis, trazendo de forma prática essas virtudes que devem marcar e evidenciar na vida de cada um de nós, na vida do povo de Deus. E essas verdades que vamos ver não se aplicam somente à igreja do primeiro século, do período apostólico, aquele período a qual os apóstolos estavam vivos e pregavam com toda intrepidez a fé, onde se havia
verdadeiramente convicção, porque se cria, onde os apóstolos davam com convicção testemunho a respeito de Cristo. Não somente no primeiro século, essa instrução, essas verdades são dirigidas, mas todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, também para nós. Essas verdades são tão atuais, tão purificadoras, que trazem tanto temor, quanto naquele tempo onde ele escreve essa carta para aqueles irmãos que estavam vivendo sob perseguição por causa do amor ao Evangelho, como a igreja atual, como eu, como para mim, como para você. E a pergunta que Pedro vai nos responder é: como viveremos? Como vivem os peregrinos e forasteiros? Como vivem aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo? Quais são as características? Quais são essas virtudes que mostram essa distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? Como diz Malaquias no capítulo 3, versículo 18: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E é basicamente essa pergunta que Pedro vai responder aqui nesse texto para nós, trazendo implicações maravilhosas para a nossa vida, nos dias a qual também vivemos como igreja do Senhor. Então, como viveremos nesse mundo caído? E quais são essas virtudes? E o que de fato demonstra na nossa vida que nós somos filhos de Deus? E somos herdeiros dessa herança, como ele vai falar no versículo 10, no versículo 11 e 12. Que de fato evidencia que o nosso nome está rolado aos céus. E o modo pelo qual devemos viver nesses dias de trevas e de escuridão. Olhemos de novo para o texto, versículo 8. Finalmente, ele faz a conclusão do argumento sobre submissão e relacionamento e continua: sede todos de igual ânimo. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Aqui Pedro nos diz que é absolutamente essencial para a saúde de uma igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que seus membros tenham o mesmo tipo de pensamento. A palavra ânimo do grego significa espírito pensante, o modo de pensar. E o pensamento a qual Pedro se refere aqui nesse texto não é somente um pensamento lógico a respeito de determinada coisa, de determinado assunto, ou que todos pensam de igual modo na igreja. Isso é impossível. Onde nós temos a igreja do Senhor constituídas por pessoas de todas as raças, de todos os modos, de todos os jeitos, totalmente diferente um dos outros. Então aqui Pedro, ele diz que é absolutamente essencial para a saúde de uma igreja que os seus membros tenham o mesmo pensamento. E que tipo de pensamento é esse que Pedro se refere? Isso não significa que as pessoas devam colocar de lado suas próprias perspectivas ou percepção a respeito da vida. Não é bem isso que ele quer dizer com ânimo ou com pensamento, ou seus pontos de vista e acatar tudo que os outros acreditam, ou esperar-se isso necessariamente se espera de uma seita, de algo que não é igreja. O modo como eles manipulam, o modo como eles mantêm para que todos mantenham o mesmo pensamento lógico a respeito de determinada religião. Isso é basicamente uma característica de uma seita. Não é porque somos povo de Deus, cristãos, que devemos acatar tudo e termos a percepção que todo mundo tem. Certo que a nossa perspectiva, a nossa percepção de vida, a nossa cosmovisão, o modo como enxergamos o mundo, é totalmente fundamentada na palavra de Deus, é submissa à palavra de Deus, que é o que Pedro nos ensina aqui nesse verso. Então todos nós viemos de contextos totalmente diferentes uns dos outros. Ninguém aqui veio, ou talvez da mesma localidade ou do mesmo estado, todos aqui são diferentes. Às vezes veio até de uma denominação diferente, de uma igreja diferente, tinha um pensamento outrora diferente, que ainda às vezes mantém também esse pensamento diferente.
Então todos nós somos traçados por percepções, perspectivas diferentes uns dos outros. Então, para criar uma unidade, não é necessário descartar todas as diferenças entre o povo de Deus. Não é necessariamente isso fazer com que todos acatem tudo que o pastor fala, tudo que a igreja prega. Não é bem isso a que Pedro se refere, dizendo que nós, finalmente, devemos ter de igual ânimo, de igual pensamento. O apelo de Pedro aqui é que os cristãos concordem em pontos essenciais. Devemos compartilhar uma só fé, um só Senhor, um só batismo, como diz Paulo nas Escrituras. Então o que Pedro está tratando não é a cor que a igreja irá pintar o muro, a cor que a igreja irá pintar o prédio, ou o modo como a igreja irá fazer qualquer reforma no templo. Não são essas questões irrelevantes desse tipo. O que ele está dizendo é que devemos ser unânimes em relação à pessoa e obra de Cristo. É que podemos e devemos estar unidos na confissão dos fundamentos da fé cristã. É que devemos ter uma mente pautada, uma mente fundamentada na obra de Cristo, mediante a palavra de Deus. Por isso que ele diz: finalmente sede todos de igual ânimo, de igual pensamento, tendo todos esse conhecimento essencial a respeito dos fundamentos da fé cristã, da obra de Cristo Jesus. Manda mais. Por causa da tinta, estou um pouco. A igreja está em reforma, minha garganta já foi. O modo como o mundo pensa é totalmente diferente do modo como pensamos. Realmente, o cristão ele pensa de uma forma totalmente distinta que o mundo prega, que o mundo pensa. E aqui também é que Pedro se refere sobre pensamento, percepção, ou pensar de forma diferente. É necessariamente isso, ter uma unidade acerca do conhecimento do Evangelho, ter uma unidade, ser unânimes acerca do que é essencial na fé cristã, acerca do que é essencial, aquilo que conhecemos como fundamentos da fé cristã. Então, o nosso modo de ver as coisas, a nossa cosmovisão, o modo como enxergamos o mundo, ele não está pautado naquilo que o próprio mundo, esse sistema pecaminoso prega. Nós devemos conformar a nossa mente à mente de Cristo. Devemos submeter-nos à palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá uma perspectiva de Deus, e essa perspectiva é radicalmente diferente da perspectiva mundana do mundo. Você lembra quando Paulo faz um rogo lá no capítulo 2, no capítulo 12 de Romanos? Nos primeiros 2 versículos ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, da vossa mente. O povo de Deus, aquele que nasceu de novo, que recebeu um novo nascimento como obra soberana de Deus, entendeu o Evangelho, a obra de Cristo, a sua mente repousa sobre a palavra de Deus. Ele recebeu a mente de Cristo, o modo como ele vê a vida, a família, os princípios do viver é totalmente diferente, é influenciado pela palavra de Deus. Existe essa influência poderosa do Espírito Santo, trazendo essa unidade, trazendo essa unanimidade no povo de Deus, onde nós, apesar de às vezes pensarmos em alguns aspectos diferentes uns dos outros, no essencial, no fundamento, no que de fato
nos remete à obra, o Evangelho de Cristo, nós temos unanimidade, nós somos unânimes. O que Pedro quer dizer aqui para aqueles irmãos é que devemos viver em unidade no tocante àquilo que pensamos, principalmente tendo o pensamento, a nossa mente pautada na obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedro está dizendo que nós não devemos ser ignorantes quanto ao conhecimento da obra e da pessoa de Cristo. E muitos cristãos pecam, muitos cristãos são levados e conduzidos pelo pecado e às vezes se encontram em pecado porque não têm um conhecimento bíblico, um conhecimento salvífico a respeito da obra de Cristo. Às vezes nos encontramos como ignorantes, como aquela própria exortação que o profeta Oséias faz ao povo de Judá. Parece que o povo de Deus perece, como ele diz, por falta de conhecimento de Deus. A mula sabe onde é que é a manjedoura, e o boi o seu possuidor, mas o meu povo, Israel, não me conhece. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês lembram da frase do Dr. Enéas que eu falei? Que parece que ele estava parafraseando o que Jesus diz em João 8,32, que a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Parece que ele estava parafraseando aquilo que Jesus diz em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo de Deus é marcado unanimemente, a igreja do Senhor, pelaquilo que ela crê, pelo modo unânime, pela unidade unânime no pensamento, onde nós professamos com firmeza a respeito da fé cristã, e sabemos da razão daquilo que cremos, como o próprio Pedro vai dizer mais à frente, onde podemos dar certeza, ter convicção daquilo que cremos, e falar com liberdade, falar com clareza a respeito da nossa fé, aqueles que pedem resposta acerca das coisas que cremos. Então esse pensamento que está sendo formado em nós, pela palavra de Deus, deve nos levar à unanimidade, que é o que deve caracterizar a comunhão dos santos, e devemos protegê-la com muito cuidado, com muito zelo. Nós devemos ter zelo em manter essa unanimidade do povo de Deus, esse conhecimento pautado nas Escrituras, pautado na obra de Cristo, no Evangelho. Não titubear em dois pensamentos, como o próprio Elias diz aos profetas de Baal, ou ao povo de Deus: por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Baal, sigam, ou se é Deus, sigam. O povo de Deus não titubia em dois pensamentos. O povo de Deus conhece o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus, ele é altivo, como diz Daniel. Eles têm trepidez, eles têm unanimidade, eles são conhecidos por essa unidade, porque eles sabem qual é o Senhor a quem eles têm servido. Então o que Pedro nos ensina é que tenhamos um pensamento semelhante, fundamentado na palavra de Deus, não sendo ignorantes quanto à obra de Cristo, mas buscando conhecer e entender o que é o Evangelho, quais são esses fundamentos principais, essenciais da fé cristã, que compõem a nossa fé, que foi deixado por Cristo e legado pelos seus apóstolos, por sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. Onde o próprio autor aos Hebreus diz no capítulo 2, exortando de forma veemente a que a esses que negligenciam tal salvação, esse tal entendimento, essa compreensão dessa salvação de Deus, que teve a confirmação dos apóstolos por sinais, prodígios e maravilhas, que não foi só algo falado da boca para fora, mas que foi confirmado mediante a pregação do Evangelho, que quando eles pregavam, os demônios se submetiam, saíam, que quando eles pregavam, aconteciam curas extraordinárias, confirmando que o reino de Deus havia chegado, e que o Senhor Jesus havia escolhido eles para proclamarem essas verdades acerca de Cristo, acerca do Evangelho. Por isso que ele diz: não serem negligentes quanto a essa salvação.
procure conhecer. Por isso que a igreja, ela titubia muitas vezes. Por isso que muitos que se dizem cristãos não conhecem a sua fé e às vezes são envergonhados em questões básicas a respeito da fé. Passam vergonha em perguntas básicas que é feita no catecúmeno, no discipulado, que já tem tempo de igreja. Por quê? Porque não procura se aprofundar em conhecer a sua fé, em buscar as razões a respeito da sua fé, para que tenha uma resposta àqueles que nos questionem, àquele que nos pergunte. Então busque conhecer a Deus, conhecer o Senhor de todo o coração, para que você possa assim ter essa unidade entre o povo de Deus, essa unanimidade que é a marca da igreja. E uma igreja, irmãos, ela só se torna saudável. Isso é uma das marcas, é um dos benefícios que torna o povo de Deus uma igreja saudável, uma igreja de boa convivência. É ter esse conhecimento que é essencial acerca da obra de Cristo. Como que alguém pode querer ingressar na igreja, no povo de Deus, se intitular cristão, carregar o nome de Cristo, carregar o nome de Deus, onde ele não conhece esse Deus, onde ele não conhece esse Jesus? É algo completamente contraditório. É uma contradição de termos. Então ele fala: finalmente, sede todos de igual ânimo. Vocês precisam ter o mesmo pensamento acerca de Jesus, acerca do que ele fez. E é interessante, antes de entrarmos aqui nessas virtudes, nós entendermos que nós não somos chamados, vivendo nesse mundo, a fazer algo pensando no que Jesus faria em determinada ocasião, né? Aquelas pessoas que são influenciadas pelo aquele livro do Augusto Cury, em seus passos, o que faria Jesus? Eu acho que era algo assim do tipo. E eu vi essa frase onde ele diz que em determinado momento você tem que estar e dizer o que Jesus faria nessa situação, como que Jesus se manifestaria. Nós não precisamos saber o que Jesus faria, porque tudo a respeito de Cristo, do que ele fez, já está relatado, já está escrito. Então nós pautamos a nossa vida cristã não no que Jesus faria, mas no que Jesus fez, naquilo que está relatado nos evangelhos. O modo como vivemos, o modo como manifestamos a nossa vida cristã neste mundo é pautado naquilo que Cristo fez, não naquilo que ele faria. Então os cristãos não devem acreditar simplesmente também em qualquer coisa, irmãos. Nós não devemos ser como crianças, como diz Paulo aos Efésios, que são levadas por qualquer vento de doutrina, que vê o ensinamento e fica apaixonado, que enamora alguns pensamentos que parecem cristãos, que parecem que é bíblico, que parece que é o Evangelho, quando na verdade não é. Nós devemos ter cuidado em acreditar em qualquer pregação, não aquilo que Tiago exorta também aos irmãos na sua primeira carta, a que não acrediteis em qualquer espírito, não acrediteis em qualquer pastor, em qualquer pregador, em qualquer igreja. Examinai os espíritos se são de Deus, se provém de Deus. E como que se examina? Nas Escrituras. Isso é como erva daninha no meio da igreja. Esses pensamentos, essas falsas doutrinas, que às vezes entram sorrateiramente na igreja e que destrói a igreja, é capaz de destruir uma comunidade por causa de heresias. É tanto que Pedro pega pesado para aquela senhora a qual ele escreve a carta, que é a igreja: aqui não recebais qualquer um na sua casa, aqui não recebais aqueles que têm uma doutrina diferente da nossa, uma doutrina que não é pautada no Evangelho, nas Escrituras Sagradas. Então o peregrino que quer viver de acordo com a vontade de Deus, um cristão forasteiro nesse mundo, ele sempre procurará na palavra de Deus respostas concernentes à sua fé. Então não descreta qualquer pregação, a qualquer pastor que está afirmando ou que a igreja está afirmando. O pastor não fala com a mesma autoridade ou infalibilidade de Cristo.
sua pregação tem que ter peso bíblico. Eu acho muito interessante um puritano, às vezes eu fico envergonhado quando vou pregar, porque ele diz que todo argumento de um pregador, de um pastor, deveria estar respaldado no versículo, para que não preguemos aquilo que vai além da palavra, para que não preguemos aquilo que não está nas Escrituras, não diminuamos, nem colocamos, nem acrescentamos aquilo que está na palavra de Deus, para que não recebais as pragas, os flagelos que está em Apocalipse, daqueles que omitem, daqueles que põem aquilo que não tem no texto sagrado. Já pensou? Se todo critério para ser pastor, para ser um pregador, deveria ter um argumento, deveria em cada argumento na sua pregação citar um versículo, ter base bíblica, ter peso escriturístico. Irmão, se não está escrito nos 66 livros da palavra de Deus, Deus não disse. Se não está escrito na Bíblia Sagrada, Deus não disse. E é interessante que pessoas, apesar de professarem as doutrinas da graça, a confissão de fé de Westminster, o catecismo de Heidelberg, e dizer que é reformado e calvinista, ainda enamora os sentimentos e emoções. Ainda precisa ter um arrepio na coluna vertebral, né? Se não arrepiou, tudo não foi bom. Se não sentiu um frio na barriga, ele não gostou. Não é dessa forma, irmãos. Nós partimos de uma perspectiva em que a palavra de Deus e o Deus dessa palavra, ele deve ser glorificado no uso desta mesma. Ele recebe glória, louvor por meio desta palavra. O culto é pautado na palavra, a pregação na palavra, o louvor na palavra de Deus. Então a unidade deve ser o resultado da submissão à palavra de Deus, não a palavra do pregador. Você percebe? Irmãos, não há heresia, não há demônio, não há diabo que entre no seio de uma igreja que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus, de uma igreja que tem fome, que é fominha pelas Escrituras. Não há. Há sim uma igreja vibrante, uma igreja que ama o Senhor, quando a prioridade é a palavra de Deus. E assim é encontrado um povo submisso, um povo que existe no meio desse povo a submissão, uma unidade, uma unanimidade no meio desse povo. Então a unidade, ela deve ser o resultado dessa submissão à santa palavra de Deus. Nós só seremos unidos quando o nosso coração, quando a nossa vida estiver inteiramente submissa à palavra de Deus. A unidade é algo que devemos cultivar, irmãos, e proteger com todo o zelo. Na igreja, como irmãos, para que questões menos importantes não possa trazer empecilhos ao corpo de Cristo. Há pessoas que se preocupam com coisas banais, irrelevantes, com questões que não são coisas fundamentais da fé. E você sabia que muitas coisas que trazem divisão à igreja, e que a maioria das igrejas se separou não só por causa da opinião teológica diferente. O Dr. R.C. Sproul diz que muitas igrejas também nos Estados Unidos se separaram porque a cor que pintou o muro ou o porão da igreja não é a cor que as irmãs queriam. Não é a cor que determinada irmã, então não quero mais, não vou sair dessa igreja. Então, irmãos, são coisas irrelevantes. E isso é um sinal que não tem submissão à palavra de Deus. Isso é sinal de um coração que ainda precisa se submeter às Escrituras. O nosso coração é assim? Será se tratamos as coisas irrelevantes, as questões irrelevantes da vida da igreja, trocando pelo aquilo que é fundamental, pelo aquilo que é essencial à nossa fé? Isso traz desunião, isso traz contenda, isso traz uma insubmissão a Deus e a sua palavra. O que devemos priorizar, irmãos, são questões que de fato nos edifica, que de fato nos faz ter o conhecimento pleno de Cristo, que nos remete às Escrituras, a termos um conhecimento verdadeiro da nossa fé. Então tem em vós igual ânimo, o mesmo pensamento, que a nossa igreja possa ser marcada por essa unidade, por essa unanimidade, por amor às Escrituras,
por amor à palavra santa de Deus. Portanto, a unidade é a primeira virtude para a qual Pedro nos chama. A unidade. Aqui sejamos unânimes naquilo que cremos, naquilo que professamos e no modo como vivemos. A segunda que ele diz, no versículo 8 ainda, é ser todos de igual ânimo, compadecidos, tendo compaixão um dos outros. A segunda virtude, diz Pedro, é ter compaixão, sermos compadecidos uns pelos outros. Como que Jesus diz em João 13, que nós seríamos conhecidos, você, seus discípulos? Quando amarmos uns aos outros. Quando esse amor ser evidente na vivência de vocês, no modo como vocês vivem, ser compadecidos, ter compaixão. Aqui a ideia de compaixão não é alguém sentir pena do outro, um coitado, não é isso a que Pedro se remete. Compaixão não é você sentir pena do teu irmão. Ter compaixão significa compartilhar sentimentos comuns, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. O que nós nos lembramos a respeito de colocar-se no lugar do outro? De Cristo. Porque o exemplo dele, o contexto do que Pedro está escrevendo é disso. É o que ele vai continuar no versículo 9. Para que tenhamos o exemplo dele. E para isso mesmo foi que nós fomos chamados. Para ser marcados por essas virtudes. Tendo compaixão um dos outros. Se colocando no lugar do outro, do meu irmão. Somos chamados para sentir a dor e a alegria um dos outros. Não é isso que Romanos 12, 15 também diz? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Então essa alegria, tanto no momento de alegria quanto de tristeza, de choro, de pranto, nós devemos nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Desses irmãos nossos que também são peregrinos, que são forasteiros neste mundo. Então Pedro diz, devemos amar-nos, amar como irmãos. Ele continua, falando a respeito da fraternidade como amigos. Aqui ele está falando do amor fraternal, é outra virtude que marca e que evidencia que nós somos povo de Deus. Então Pedro diz que devemos amar, que devemos nos amar como irmãos. O amor que nos foi prescrito pelo Novo Testamento é um tipo de amor que transcende o tipo de amor terreno. Não é como o mundo ama, da boca para fora. É um amor semelhante ao de Cristo. Pedro está falando que devemos amar uns aos outros na igreja, na comunhão com Cristo, como família, como irmãos. Por isso que é importante conversar, é importante se colocar no lugar do outro, orai uns pelos outros, comunicai as vossas necessidades, que Paulo vai dizer, que é costume dos santos no capítulo 12 de Romanos, um com os outros. É unidade, é ser unânime, é compartilhar na igreja, é ter amor fraternal uns para com os outros. Ele continua dizendo, outra virtude, que nós devemos ser misericordiosos. Também devemos ser misericordiosos. A ideia aqui é que na igreja deve haver misericórdia compartilhada. Misericórdia é o oposto de dureza. Não é ser duro, não é tratar com rispidez. Isaías diz isso a respeito de Jesus, que ele jamais esmagaria a cana quebrada. Isaías 42, versículo 13. Era esse tipo de pessoa que Jesus tratava com misericórdia, publicanos e pecadores principalmente. É alguém que está quase desfalecendo, é um pavio que fumega, que está quase apagando, e ele não vai lá e apaga. Ele faz de tudo para que ele se aqueça, para que ele continue, para que ele acenda. Ele não vai lá na cana quebrada e termina de quebrar, aqui está torta. Ele tenta endireitar, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. E é isso que devemos fazer.
Tomar o exemplo de Cristo. Tomar o exemplo de Cristo. Tendo em mente, irmãos, a Cristo Jesus, tomando o exemplo dele. Você já pensou se Jesus tratasse nós como nós merecíamos? Se Jesus tratasse eu, você, cada um de nós aqui, presente essa noite, como você merecia? Onde a Bíblia diz que por natureza nós somos pecadores. Onde Davi diz que no Salmo 51 que ele foi concebido em pecado, ele foi gerado em pecado me concebeu minha mãe. Onde nós por natureza, desde o ventre, já nascemos, crescemos, vivemos em oposição a Deus. Já nascemos com a semente do pecado, que é uma oposição, é uma afronta ao caráter e à santidade de Deus. Você já pensou se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados? Com dureza, com rispidez, trazendo a sua justa ira, a sua justiça que demanda que o pecador seja condenado ao inferno? Mas não. Ele nos amou graciosamente no seu Filho. Ele não nos tratou como merecíamos, mas Ele foi misericordioso com esse pecador, com esses pecadores aqui presentes, e nos conduziu no seu amor gracioso a Cristo, para que nele tenhamos a vida eterna, para que nele reconheçamos de fato o que é o amor verdadeiro, que é Cristo. E ele finaliza o versículo 8 dizendo, para que sejamos marcados pela humildade, para que sejamos humildes, corteses. A quinta virtude é a humildade. Tomemos o exemplo de Cristo. Você lembra do que Paulo escreveu em Filipenses 2, do versículo 5 a 8? Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Você percebe como a palavra de Deus nos trata como aqueles que têm a mente de Cristo? Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. Tende em vós o mesmo sentimento que teve também Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E por que nós, pecadores, miseráveis, não queremos ser humildes? Por que nós, vendo esse Salvador tão amável, você percebe que Jesus, por ser humilde, não deixou de ser Deus? Jesus, por ser humilde, por tirar a sua capa e cingir uma toalha na cintura, e deitar uma água na bacia, e lavar os pés dos discípulos, como relata o evangelista Lucas, o João, ele não deixou de ser Deus, na sua humildade, não deixou de ser Deus, mas deu o exemplo de humildade, a qual devemos também seguir. Tirar a capa, irmãos, naquele tempo era quando você recebia alguém de alta autoridade, de alta estima, alguém realmente muito importante, e lavar os pés ainda mais, que era às vezes o trabalho de um servo, e Jesus deu exemplo para os seus discípulos de humildade. Seguimos o exemplo dele, irmãos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, aquele por quem e em quem habita toda a plenitude da divindade, por meio de quem todas as coisas veio a existência, por meio de quem tudo foi criado, Cristo, a exata expressão do Pai. Ele deitou a água na bacia, lavou os pés dos seus discípulos, sendo humilde. Irmãos, a marca do povo de Deus não é ser orgulhoso, não é alta justiça, não é ter nariz empinado. O povo de Deus é constrangido pelo amor de Cristo a tal ponto de ter vergonha de si mesmo, de saber e ver o que de fato tinha no nosso coração. E Deus, mesmo sabendo quem éramos, Ele nos amou em Cristo, mesmo sendo pecadores, indignos de tal amor, de tal salvação. Ele nos amou em Cristo e nos deu o exemplo. O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo de humildade. Você não vai deixar de ser humano, você não vai deixar de ser quem você é, ou vai rebaixar o seu status social pelo fato de você lavar os pés, ou ser humilde com alguém, ou tratar os seus irmãos com humildade. E você percebe que isso é característica do povo de Deus? Na igreja do Senhor é composta por rico, por pobre,
E nós vemos isso lá na Filadélfia, na sede, que homens mais ricos da cidade de Marabá, que são oficiais da igreja, diáconos, e que servem os irmãos, e que são pobres, porque na igreja de Deus existe unidade, porque na igreja de Deus nós tomamos o exemplo de Cristo, nós vivemos nesse mundo com a perspectiva celestial, que é o que vamos ver no versículo 9. Olhemos o versículo 9 que diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pedro está dizendo que essa não é a característica, a evidência, o modo como o povo de Deus é marcado, por tratar as pessoas com o mesmo mal, com a mesma moeda. Não é isso. Os discípulos de Jesus não são conhecidos por isso, mas pelo amor, pelo cuidado, pela humildade, pela compaixão, por ter essas virtudes que de fato nos traz à memória e que nos remete o senso de que nós pertencemos a uma outra pátria, que os nossos valores e princípios não é como o mundo, porque o mundo pensa totalmente diferente do que a igreja, do que nós como povo de Deus pensamos. Então o Novo Testamento, repetidas vezes, nos conclama a uma perspectiva celestial. Aquele que tem uma mentalidade celestial, aquele que pensa nas coisas do alto, que tem a sua mente preenchida pela palavra de Deus, ele busca, ele clama a Deus em oração para praticar isso, para viver na sua vida de forma humilde, com compaixão. Irmãos, é interessante o modo como nós temos compaixão, somos humildes com os de fora, com aqueles que não são domésticos na fé, que devemos também tratar, dando exemplo de cristãos, mas que às vezes em casa, ou até com os nossos irmãos da igreja, nós queremos tratar com rispidez, com dureza, quando na verdade você teria que ter com maior amor, com maior compaixão, o seu irmão na fé, aquele que faz parte da família de Deus. Então nós somos chamados e exortados para termos essa perspectiva celestial, tomando como exemplo o exemplo de Cristo, como ele diz: pois para isto mesmo fostes chamados. Nós somos chamados para isso, irmãos, para evidenciar na nossa vida essas virtudes cristãs, que evidenciam que nós somos discípulos de Cristo e que servimos verdadeiramente a Deus. E ele continua no versículo 10: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam males, com aqueles que permanecem na maldade, no pecado, com aqueles que permanecem ainda com dureza, que não evidenciam que realmente são nascidos de novo, que receberam essa nova natureza dada por Deus, essa transformação do Evangelho. Isso mostra que somos peregrinos, irmãos. Essas virtudes, elas evidenciam que nós não somos daqui desse mundo caído, que ama as trevas, que ama o pecado, e que empreende e vive para que o pecado cresça, se propague. Não é isso. O povo de Deus é marcado por uma cortesia totalmente diferente do mundo, por uma humildade, por uma compaixão, pelo trato diferente. Não é isso que nos evidencia a maldade. Nós tratamos o mal com o bem, é isso que Deus requer de nós. E quantas vezes pecamos, irmãos, a respeito disso? Quantas vezes na vida cristã queremos tratar os irmãos com maldade? Às vezes não temos paciência com o fraco na fé e já desprezamos.
e desprezamos os nossos irmãos, quando deveríamos acatar, ter paciência, orar junto, conversar, ter tolerância, ser tolerante com aqueles que ainda vivem nesse mundo. Então, o povo de Deus, os peregrinos e forasteiros, eles são marcados por uma perspectiva celestial, sabendo que não por praticar isso eles receberão a herança, como Pedro diz, essa bênção da herança da vida eterna, mas porque eles sabem que estão em Cristo, onde temos força suficiente, capacidade suficiente, habilitação suficiente pelo Espírito Santo de Deus para praticarmos essas coisas, para vivermos de modo que o nome do Senhor seja glorificado nesse mundo caído. Que a nossa igreja, a nossa congregação, Nova Vida, seja marcada pela unidade, pelo amor uns para com os outros, se compadecendo um dos outros, se colocando no lugar um dos outros, tentando reparar a necessidade de uns dos outros, comunicando, não tendo vergonha, mas tendo a liberdade de comunicar as nossas necessidades uns com os outros. Isso é característica do povo de Deus, da igreja do Senhor. E tendo toda essa vida fundamentada na palavra, no Evangelho, tendo como perspectiva o que Cristo fez, que tudo isso Ele fez, tudo isso Ele fez, e nós fazemos isso olhando para Ele pela fé, rogando a Ele pela fé, para que assim vivamos nesse mundo, para que assim o glorifiquemos por meio do nosso comportamento, pelo nosso modo de viver, e no trato dos domésticos da fé, daqueles que são nossos irmãos amados. Aí teremos uma igreja vibrante, aí teremos um povo que é submissa à palavra de Deus. Quando realmente, irmãos, nos submetemos a ela, a unidade virá, a submissão virá, quando colocarmos nos pormenores da nossa vida aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra nos exorta que fazemos, que praticamos. Então tenha uma mente celestial. Não é porque o mundo faz que você vai fazer. A sua mente é a mente de Cristo. Você recebeu uma nova mente. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso vivamos como novas criaturas. Busquemos isso. Lembrando sempre, irmãos, como eu tenho enfatizado muito isso, e durante essa carta Pedro faz muito isso, que você é um peregrino. Você só está de passagem. Você é um forasteiro, a sua pátria não é aqui. Nossa pátria é nos céus, onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, rogar a Ele a sua graça sobre nós. Ore ao Senhor, peça a Ele a sua graça. Ó Senhor, tem misericórdia de nós pecadores. Pai amado, nos encontramos muitas vezes pecando contra Ti, Pai. Mediante essa palavra, essa porção sagrada das Tuas Escrituras, Tua Santa Palavra, nós reconhecemos, ó Pai, quão fraco temos sido no amor uns para com os outros. Quão fraco temos sido, ó Pai, às vezes nem o fazemos, tendo compaixão, misericórdia dos nossos próprios irmãos na fé. Às vezes somos encontrados como soberbos, orgulhosos, quando deveríamos ser humildes, tomando o exemplo de Cristo, do nosso Salvador, e se humilhou até a morte por amor a nós, por amor a pecadores indignos como nós. Ó Deus, dá-nos um coração semelhante ao Teu, Senhor. Renova a nossa mente pela Tua palavra. Renova, Senhor, o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, e que a Tua graça abunde em nossa vida, para que vivamos e sejamos conhecidos como discípulos do Senhor, para que o Senhor receba a glória que é devida ao Teu Santo nome. É o que eu te peço, por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé, põe a voz do Evangelho. As